como eu disse, é sempre com muita alegria que buscamos trazer as preleções da noite. E como de praxe, hoje, a nossa mensagem de hoje é os trabalhadores da última hora. É uma parábola de Jesus, onde dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós encontramos essa parábola, onde Jesus, dentro dos seus ensinamentos, dentro das suas explicações, ele busca nos ensinar. E como a gente sabe, tudo na vida evolui. E Jesus, dentro das suas explicações, ele falava por parábolas, que era aquele tempo, naquele momento, que aquele povo, seguidores assim, necessitavam daquelas explicações dele. E dentro desse capítulo, nós temos 3 temas: as instruções dos Espíritos, os últimos serão o primeiro, missão dos Espíritos e obreiros do Senhor. E essa parábola nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 20, do 1 a 16. E Jesus aos seus seguidores falavam assim: o reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, e os enviou à vinha. Saiu na 3ª hora, tendo visto outros que estavam na praça sem fazer nada, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, eu vos darei o que for razoável. E eles para lá foram. Saiu ainda na 6ª, na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer. Eles disse: porque ninguém nos aliciou? E lhes disse: ide vós também, vós outro, para a minha vinha. Então Jesus, dentro desses princípios, desse sentido, ele não tinha preferido, ele escolhia todos. Quem é esses trabalhadores da última hora? Quem são esses escolhidos por Jesus? Dentro do que aprendemos, do que vivemos, nós vamos notar que esses trabalhadores somos todos nós. Somos todos nós nessa caminhada, por tantas as centenas de encarnações por esse mundo passado. Vivenciamos em vários estágios de encarnações, e Jesus nunca desistiu da gente, sempre buscando os propósitos para que nós pudéssemos ser o seu trabalhador, trabalhar na sua seara, buscar o entendimento e o conhecimento. Dentro dessa busca do nosso crescimento, da verdade que tanto ele veio se expressar. Só que cada um desses trabalhadores tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu esclarecimento dentro do sentido em que nós buscamos, que está em nós essa busca de evoluir ou de estacionar. Porque segundo o Evangelho do Espiritismo, o espírito não regride, e sim estaciona. Se eu partir dessa para outra reencarnação, ali eu vou continuar da onde eu parei. E os ensinamentos, ele vem sempre nos preparando, nos lapidando, para que nós possamos entender o que Jesus veio falar, entender o que os discípulos pregou depois da sua partida. Porque se nós analisarmos, sempre eu boto nessa tecla, que o mundo é evolução, que a vida é evolução. Tanto perceber em todos os termos dessa tecnologia no qual vivemos hoje, do mundo primata, do qual temos um conhecimento, e hoje onde estamos. Então há necessidade da nossa busca, do nosso entendimento, de saber qual é o meu estágio
de trabalho dentro desse mundo no qual nos encontramos, no qual vivenciamos. Porque o Cristo, quando ele foi, ele deixou a boa nova para os discípulos estar passando para nós. E na sua partida ele ainda disse: eu vou, mas deixo-vos o Espírito da verdade, que é para que tudo que ele disse, tudo que ele viveu e tudo que ele falou, fosse passado para nós. Então, como eu disse, como a gente vê, tudo vem se evoluindo. Até os dogmas religiosos. Porque hoje não tem a religião certa ou errada. Tem religiosos equivocados, nos quais a gente busca e muitas vezes não encontramos a interpretação do jeito que tem que ser certo. Eu muitas vezes digo que somos privilegiados de ter uma doutrina esclarecedora, no qual nos diz que a morte não existe, que as nossas oportunidades de evolução são constantes, são várias e são distintas. Porque se morreu, acabou. Então não vale de nada eu fazer o bem, eu praticar a caridade, eu ser bom. Eu posso ser qualquer um. Não, mas o Cristo disse, e o nosso Evangelho fala: fora da caridade não há salvação. E aqui no capítulo 20, isso Jesus falando da sua parábola no começo do capítulo. E no capítulo 20 aqui tem um parágrafo, que o último parágrafo que eu achei muito interessante. É a parte obreiros do Senhor. O Espírito da verdade, ele vem nos esclarecer com um resumo o que Jesus quis passar para nós. Veja aí. Atinge-se os tempos do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalho na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centuplo que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para deixar a obra prejudicada, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusaste de estender as mãos, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentá-los? Porque pedis graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra, na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal como pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com um dedo aqueles que têm senão a aparência de devotamento, a fim de que se usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarão diante da tarefa e vai confiar postos mais difíceis à grande obra da regeneração do Espiritismo, e estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Então você vê que são as mesmas palavras, Jesus falando naquele tempo aos seus seguidores, e o Espírito da Verdade, junto, em Paris, em 1862, dá esse ditado para nós com mais esclarecimentos. Para quê? Para que possamos assim trabalhar em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Trabalhar em nós
a prática de fazer o bem, de vivenciar dentro da verdade que nos é expressada a todo momento e a cada instante. E como ele fala aqui, que nos unamos. A necessidade é essa. A verdade é essa, de nos unir, de buscar essa união, para que possamos fazer o que mais o Evangelho nos pede, a nossa reforma íntima, a nossa busca de crescimento, para que um dia, quando um dia formos pedir graça a Deus, nós tenhamos a bagagem, nossa bagagem completa, com tudo de bom e de belo que possamos fazer. Não vamos sair daqui perfeito, mas vamos sair daqui reformado com a certeza de que buscamos entender e interpretar. Porque hoje, no mundo de hoje, com tanta tragédia, com tanta discórdia, com tanta... É muito difícil a gente falar que vamos encontrar a perfeição verdadeira. Mas nada impede que possamos assim buscar essa perfeição. Onde? Em nós. Primeiro em nós. Para que depois possamos encontrar em nosso irmão, parceiro, companheiro de jornada, discutindo e dividindo as verdades, o amor do Cristo. Porque muitas vezes os ensinamentos, as codificações que lemos, cada um de nós temos uma interpretação. Nós devemos vivenciá-las, distribuindo esse carinho e esse amor que hoje o mundo, que hoje o Brasil, que hoje o nosso planeta necessita. E é uma busca árdua, se a gente for analisar. É uma busca árdua de ser o trabalhador dessa seara divina de Cristo. Porque não é fácil. Porque a cada momento, a cada instante no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, nos deparamos com os deslizes, nos deparamos com a bronca. É como o Domingos estava falando agora há pouco, né? Que possamos pensar antes de nos responder a uma questão. Possamos analisar antes de vivenciar uma discórdia. É difícil, não é fácil. Mas o Evangelho vem nos falar isso. Que sejamos esse trabalhador da seara do Mestre, nos policiando, fazendo a nossa reforma. É como se diz, né? É a nossa reforma. É o nosso crescimento. É a nossa busca evolutiva. Para que assim possamos entender e interpretar onde eu posso fazer a minha caridade. Onde eu posso trabalhar dentro da seara do Mestre no mundo em que vivemos. Porque não sabemos qual será a nossa próxima reencarnação nesse planeta. E nem vamos saber também quantas já passamos aqui. Quem disse que um de nós não possamos ser um daqueles inquisidores, né? Não possamos ser aquele que jogou a pedra na cruz quando ele estava ali pedindo socorro, né? Então, o Evangelho é claro, os ensinamentos é claro, nunca nos cobra nada, ele só faz, como diz o Cristo, que eu te ajudarei. Tente interpretar, tente buscar esse conhecimento, porque hoje nós temos muito aonde poder chegar e colocar em prática o que o Cristo espera da gente. O trabalho que Ele espera de nós, seja aqui na casa espírita, seja numa instituição, seja no asilo, seja em vários dos caminhos. Ah, para ter mérito, para ter reconhecimento, não. Só para me preparar a minha bagagem, quando eu for convidado a sair do campo físico para ir para o campo espiritual, eu saber que a minha bagagem está cheia, eu falo, vou sair feliz daqui, vou sair consciente de que a minha partida não vai ser de tristeza, não vai ser de angústia. Eu vou ter conseguido eliminar de mim um pouco do meu orgulho,
um pouco do meu egoísmo, um pouco da minha vaidade, um pouco de tudo que às vezes nos faz tropeçar, atrapalhando assim nos evoluir. E quando tomamos esse ponto de vista, que começamos a modificar e a transpassar isso, todo mundo percebe em nós. Todo mundo. A gente temos muitos exemplos de pessoas que hoje a gente passa e sente uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa querida, que você fala, meu, que pessoa legal que está perto. Que pessoa... Aí você vai ver o currículo dessa pessoa dentro da sua caminhada, você fala, pô, é para ser desse jeito. Então essa busca, você entendeu? São coisas simples, são detalhes simples. Que é de nós olhar no nosso espelho de manhã e tentar tirar um pouquinho das nossas imperfeições. Não tudo, né? Porque senão nós vamos ficar um religioso fanático querendo mudar a nossa vida de um dia para o outro. Eu vou mudar tudo. Não. Tudo no seu tempo. Tudo é gradativamente. Tudo é gradativamente. Né? Porque senão nós vamos nos tornar fanáticos religiosos, né? E a doutrina nos fala, tudo é no seu tempo. Vamos eliminando pouco a pouco. Já são o nome, né? Reforma íntima. Vamos reformando, é igual a nossa casa. Vou reformar a janela, vou reformar a porta, vou reformar o piso. Então vamos se reformando aos pouquinhos, para que um dia a gente chegue a falar, eu sou trabalhador dessa linha, dessa seara do Senhor. Eu estou na busca, estou chegando próximo do que o Senhor espera de mim. Inclusive eu convido a todos que têm o Evangelho em casa, chegar e vai no capítulo 17. Capítulo 17 é sedes perfeito. E tem um capítulo, é um dos mais lindos capítulos que eu acho desse Evangelho. Porque ele fala, tem lá a parte do homem de bem. Para você ser um homem de bem, a gente tem que trilhar. Viver, e você fica olhando e fala, e mesmo assim, eu vou estar muito longe, mas se eu alcançar o mínimo, eu já sou grande dentro da seara do Senhor, dentro do que o Pai espera de nós. O que seja nosso isso daqui, nosso livro de cabeceira, a todo momento, a todo instante, na hora da nossa tristeza, na hora do nosso fogo, sempre abre uma pagininha, tem um alívio, tem um acalento, tem uma resposta para que a gente possa, assim, vivenciar o tudo que o Cristo veio trazer para nós. E que essa doutrina Maria está nos assistindo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero uma nova oportunidade de a gente poder estar juntos aqui de novo. E que sejamos trabalhador da seara do Mestre. Muito obrigado.